pessoal, a gente está fazendo um vídeo então da influência da vegetação no solo no processo de erosão superficial. Nós temos aqui 3 estados do solo, um com o solo desagregado, sem vegetação, um com o solo com bagaço de cana e o solo com vegetação natural. No caso, na vegetação natural a gente usou a própria grama, uma leita de grama. Então a gente vai colocar 250 ml de água em cada litrão e ver como a água vai se comportar nesses diferentes estados do solo. Vai ter que juntar os vídeos depois. Ah, tem... Pode inclinar bem pra água escorrer. Nossa, é que muito pouco, 250 ml. Bom, vocês podem ver que saiu bastante sedimento junto com a água água saiu bem marrom e dá pra ver que está se depositando, né, no fundo bastante solo, o que indica que tem uma grande perda desse solo sem a cobertura vegetal ou sem nenhum tipo de... E aqui dá pra ver que o solo se modificou bastante. No caso, ficou marcado o caminho que a água percorreu por ele, o que simularia até um caso de sulcos que se formam no solo. E depois que pode gerar uma vossoroca e tudo mais. Tá. Agora a gente vai fazer no solo com cobertura de bagaços de cana. Já dá pra ver que a água sai mais limpa do que na outra garrafa, né? E foi necessário a gente colocar mais água do que na primeira experimento, porque tanto a cana quanto já ajudou a absorver. Então a gente pode ver que a água ela até tá um pouco escura, né? A gente teve um pouquinho de sedimento que foi... Não sei se tu consegue ver embaixo dele, dá pra ver bem Foi carreado um pouco de sedimento, mas em comparação com o primeiro, a água tá até... A água tá inclusive um pouco mais clara, o que indica que só uma cobertura já reduz o impacto da água sobre o solo e já diminui o carreamento de partículas sólidas. Aqui no solo a gente não vê nenhuma... Não vê a formação da vossoroca ou de algum tipo de caminho que a água possa ter feito. E agora a gente vai fazer o solo com vegetação, que seria no caso a grama. Este tipo de solo que tem cobertura vegetal, evidentemente a água é mais limpa que nas anteriores práticas. A cobertura vegetal tem melhor impacto. Ela ajuda na agregação do solo, as partículas ficam mais unidas, logo o carreamento pela água fica mais difícil, então a água não consegue transportar essas partículas para dentro do... Olha aqui, a gente pode ver que a água tá... Não tem sedimentos. Não tem... Vamos ver embaixo, olha ali. Olha a diferença de... Com a cobertura vegetal, praticamente não saiu sedimentos. Com a palha saiu um pouco de sedimentos e sem nada, praticamente levou muito solo para dentro dos copinhos. Cada um acho que junta o seu para mostrar a quantia de sedimentos que tem embaixo. Então a gente pode ver que
que a Andressa fez sem cobertura vegetal tá muito escuro e com muito solo. O meu tá com um pouquinho de sol depositado, mas a água já é mais clara. E do Adriano não tem quase nada, o que indica que a cobertura vegetal realmente é eficiente para ajudar a conter a erosão superficial. E aqui a gente vê por cima qual a diferença na vegetação no solo, sem vegetação nenhuma, como ele degrada bastante o solo. E digamos, foi usado, aqui até a gente precisou, tanto nos que tinham cobertura de mais água para poder, a água infiltrou mais, então a gente precisou usar mais água para poder ocorrer o escoamento superficial. Então, é isso aí. O solo sem vegetação, ele perde bastante água facilmente. Exatamente, ele tem um escoamento superficial muito grande. Se a gente tivesse usado mais água, com certeza ia formar rocas mais profundas, né? Sendo que foi feito o mesmo processo de colocação da água, né? E tudo mais na mesma energia, digamos. Então tá, pessoal, então acho que tomara que a gente tenha conseguido mostrar para vocês a importância da vegetação e da influência dela para conter essa erosão superficial. Obrigada!